Olá pessoal, bem-vindos aí à Eletrônica de Potência E8EIN, que é ministrada para o 8º semestre da Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Sertãozinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a eletrônica de potência, o que nós vamos ver dentro dessa disciplina e falar um pouquinho como é que vai funcionar o curso. Bom, primeiro, eletrônica de potência. O que é? Bom, por que chama eletrônica de potência? O de potência é porque a gente trabalha com conversão de energia elétrica. Por isso que a gente controla e converte energia elétrica. E eletrônica porque a gente vai aplicar semicondutores, né, de estado sólido, para fazer essa conversão da energia elétrica, tá certo? Então, no fim das contas, essa disciplina ela acaba combinando tanto eletrônica, porque a gente vai ter que lembrar de semicondutores, ou seja, a gente vai ter que lembrar de diodos, de tiristores, de triaques, que são equipamentos eletrônicos, para fazer a conversão de energia. E essa conversão de energia ela é importante não só para a distribuição e a transmissão de energia, né? Por exemplo, quando a gente gera energia, a gente gera ela em corrente alternada, mas existem redes de transmissão em corrente contínua. Então, que são as HVDCs, né? A gente vai ter que converter essa energia em corrente alternada para corrente contínua. Não só para isso, mas também, por exemplo, para controlar motores, controlar servomotores, controlar instrumentos finais de controle. Então, por exemplo, você controla a velocidade de um motor mudando a frequência, tá, da alimentação dele. Então, isso requer uma conversão daquela energia, requer uma conversão daquela onda, daquela tensão. Então, é aí que a eletrônica de potência vai trabalhar. Por exemplo, o inversor de frequência é um equipamento da eletrônica de potência, tá? Então, a eletrônica de potência, o objetivo principal dela é controlar e converter a energia de forma eficiente, né, com a mais alta eficiência possível, para que a gente não perca energia, para que a gente não perca eficiência. E então, visando controlar e converter, e também para a gente conservar a energia elétrica. Nós vamos ver que a eletrônica de potência ela tem uma grande utilização em sistemas de potência, tá? Porque através desse controle e conversão da energia, ou das tensões e correntes, ela consegue, por exemplo, limpar muitas coisas que não são de qualidade da energia elétrica, a gente consegue fazer filtros ativos, etc. Bom, então a eletrônica de potência, ela combina a eletrônica de sinal, aquela eletrônica de baixa tensão, a eletrônica normal, tanto a analógica quanto a digital, com equipamentos de potência, ou seja, máquinas elétricas, linhas de transmissão, que são sistemas de energia, com sistemas de controle, tá? Então, todas essas três sub-áreas estão dentro da eletrônica de potência, tá bom? E vamos falar um pouquinho das aplicações existentes, né, na eletrônica de potência. Por exemplo, uma primeira aplicação é a transmissão. Opa, ficou errado aqui. A transmissão de energia a grandes distâncias. Então você gera lá e transmite. Para que você consiga transmitir, você vai ter que converter. Por exemplo, no metrô. O metrô é alimentado por motores de corrente contínua, então tem uma subestação lá no metrô. Dentro dessa subestação você tem conversores AC, CC, ou seja, de corrente alternada para corrente contínua, para alimentar os bônus. Parte de iluminação, né? Hoje em dia a gente tem alimentação LED em quase tudo, a utilização de LEDs em quase tudo. A gente pode usar para acionar motores, mudar a velocidade deles e tal. A gente usa
para fazer tração elétrica, a gente vai ter que usar talvez um soft starter, alguma coisa desse tipo, em que a gente comece em uma velocidade menor e depois aumente. Enfim, existem vários tipos de aplicações da eletrônica de potência, tá? E a gente está falando de aplicações principalmente na energia, né? Mas a gente também tem aplicações na robótica, por exemplo, PWM é utilizado, conversor boost é utilizado. A gente já vai ver a gente vai ver o que é um conversor boost depois, né? Um conversor CC-CC, ou seja, ele transforma a energia CC numa mesma energia CC, mas com uma característica diferente. A gente usa, por exemplo, lá na nossa máquina de lavar, a gente usa um controle desse tambor, desse motor aqui. A gente usa fonte chaveada no computador. A fonte chaveada, ela pega ela vai dar para o seu computador uma tensão através do chaveamento de dispositivos semicondutores. A gente também vai falar sobre isso. A gente pode usar no controle, na automação, desculpa, predial industrial, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar na combinação de monitoramento de temperatura, reostatos, enfim, termostatos, etc, tá? Qual que é o postulado básico, então, da eletrônica de potência? É que os conversores, os dispositivos básicos dos circuitos da eletrônica de potência são dispositivos do tipo chave interruptor, tá? Então, dentro de um sistema que a gente fala, puxa, esse sistema é um sistema de eletrônica de potência, ele tem dentro dele um monte de dispositivos semicondutores que vão trabalhar na conversão de potência, tá? Ou seja, na conversão daqueles sinais de uma forma para outra, sinais de tensão e corrente, por isso de potência, mas eles são estáticos, ou seja, eles são semicondutores, né? Então, eles são, por exemplo, diodos, tiristores, triacs, transistores, tá? Então, eles se comportam como chave. Se o dispositivo consegue se comportar como chave, ele pode ser um dispositivo, então, conversor estático. Bom, e você pode perguntar, pô, mas eu não consigo controlar a potência. Por exemplo, eu quero controlar a potência que está indo para o meu ventilador. Ou seja, eu quero fazer um dimmer, quero fazer um controle em que eu rodo um pouquinho, ele vai de mais devagar, ele roda mais um pouquinho, ele roda para o outro lado, ele vai mais rápido. Existe o controle de potência através de elementos lineares. Por exemplo, esse circuito aqui, em que você tem um trimpote aqui, certo? E que você está controlando essa primeira resistência, você está gastando energia aqui nessa resistência. O que está chegando no ventilador, que é o R2, está sendo menor ou maior. Então, se você aumenta essa resistência R1, você gasta mais tensão aqui, tá certo? E vai chegar menos corrente para o ventilador. Porém, isso vai contra o que a gente fala de eficiência de energia. Por quê? Porque você está simplesmente gastando totalmente a sua energia. Então, imagina lá que a gente tem uma tensão. Eu vou redesenhar só para ficar um pouco mais claro. Imagina que a gente tem uma resistência variável e aqui a gente tem o nosso ventilador. Se eu aumento essa resistência aqui, o que acontece? Acontece que a corrente que vai chegar no ventilador diminui, ele vai girar mais devagar, tá? Se eu diminuir essa resistência, ele vai mais rápido. Porém, toda essa energia está sendo gasta de forma térmica, eu estou gastando a potência térmica desse cara aqui, tá? Então, isso vai contra um dos princípios da eletrônica de potência, que é fazer isso de forma eficiente. Então, na eletrônica de potência, a gente trabalha com chaves eletrônicas, ou seja, com conversores estáticos,
que são chaves semicondutores, né? Então, a base desses conversores que se comportam como chaves eles se comportar como chave ideal, onde não tem queda de tensão quando ela está fechada em cima dela, e a corrente é nula, né, quando está aberta. Então, quando ela está aberta, não passa corrente nela, e ela abre e fecha absolutamente instantaneamente. Então, a eletrônica de potência ideal, toda a conversão de energia seria ideal se a gente trabalhasse com esses dispositivos, né? Com esses dispositivos que fossem instantâneos, que quando aberto a corrente fosse nula, quando fechado a tensão fosse nula. Existe? Não existe nenhuma chave ideal, nenhum equipamento, nenhum device que é uma chave ideal. Porém, um dos objetivos da eletrônica de potência é chegar o mais perto possível desse tipo de dispositivo. Então, existe uma área dentro da eletrônica de potência que é só de desenvolvimento de conversores estáticos, em que a gente cada vez mais tenta fazer com que a chave abra e fecha mais rápido, que tenha corrente muito pequena quando aberto e que tenha uma tensão quase nula quando fechado, tá? Então, a chave ideal, né, na eletrônica de potência é aquela que, quando tem corrente nela, ou seja, quando ela está fechada, não tem tensão, certo? Quando não tem corrente nela, ou seja, quando ela está aberta, tá certo? Quando ela está aberta, vai ter a tensão do circuito, a tensão da fonte vai cair todo sobre aquele aberto. Mas o que é interessante é que a chave, isso aqui o A é a corrente na chave, e o V é a tensão na chave. Então, na chave ideal, o interessante é que ela não consome potência, ou seja, ela não desperdiça energia na sua abertura e fechamento. Por quê? Porque sempre A vezes V vai dar, aqui ela tem uma corrente, tá certo? Vezes essa tensão na parte que ela está aberta, tá certo? Então aqui ela está aberta, eu pus V, mas é A, tá? Então nessas partes ela está aberta e aqui ela está fechada. Se você fizer a multiplicação P igual a V vezes I, ela não consome potência. Existe isso? Não. Os conversores estáticos reais, eles consomem um pouquinho de potência e a gente acaba não tendo uma eficiência de 100% do processo. A gente perde energia um pouquinho para transformar numa tensão, uma corrente, alguma coisa do tipo. Mas a gente tenta o mais próximo possível do ideal. Então, por exemplo, quando a chave está aberta, não passa corrente, PVZ é 0. Quando a chave está fechada, passa corrente, mas não tem queda de tensão, PVZ é 0. E a chave operando, o ΔT que ela leva para abrir e fechar é exatamente igual a 0. Quais são as principais chaves semicondutoras reais usadas em eletrônica de potência? O diodo, o SCR, ou também chamado de tiristor, tá? Que é Silicon Controlled Rectifier, o TRIAC, o GTO, que é um tipo de tiristor, é um tipo de TRIAC / tiristor, o transistor bipolar de junção, o MOSFET e o IGBT, tá? Esses são dispositivos semicondutores. Alguns vocês viram na disciplina de eletrônica analógica, que é aquela eletrônica fina, eletrônica discreta, eletrônica de baixa tensão, né, de baixa potência, não é eletrônica de potência. Nós vimos isso e isso lá na eletrônica analógica, né?
Nós vamos voltar a ver um pouco disso, mas agora a gente vai focar bastante nesses caras aqui, ó, que são aí os meninos, a menina dos olhos da eletrônica de potência, tá bom? Triac também, tá? Bom, existem várias aplicações, como a gente disse, a gente consegue controlar, por exemplo, para você transmitir em High Voltage DC, Direct Current, ou seja, em HVDC, alta tensão em corrente contínua, você vai utilizar tiristores, tá? Para você retificar a tensão, e uma frequência de chaveamento mais ou menos de 100 Hz desses tiristores. Então, só lembrando que quando a gente gera lá, Itaipu gera uma onda senoidal, e aí você tem uma ponte de tiristores, que nós vamos ver que é um device parecido com o diodo, ele só é um pouco mais controlável, mas você vai retificar isso através de uma ponte, né, de tiristores, similar à ponte de diodos, e depois você vai filtrar para essa corrente, essa tensão ser constante, ser DC, e vai mandar. Por exemplo, triacs são utilizados na nossa máquina de lavar roupa para controlar a velocidade do tambor e também uma velocidade aí de chaveamento baixa. O motor é um motor de indução, então ele simplesmente ele faz na verdade ele é um motor universal indutivo, né, de característica indutiva, e ele tem esse controle feito por triacs. Ar-condicionado usa triac, o trem, né, metrô, como a gente disse, ele usa pontos de tiristores, desculpa, ele usa pontes de GTO, né? O ar-condicionado, a máquina e outras coisas também podem utilizar transistores, né? Enfim, tem um monte de coisa que dentro desses equipamentos, para que esses equipamentos funcionem, a gente tem esses conversores estáticos transformando a energia de um jeito para o outro. Então, mesmo que for para fazer o controle de uma velocidade, que você vai ter que picotar a onda, mudar a frequência da onda, você está mudando a característica daquela onda, ou seja, você está mudando, você está convertendo energia, né? Mudando aquele tipo de energia. Energia, tensão e corrente, tá? É isso que a gente quer dizer. Para você mandar energia, enfim, esses equipamentos usam esses conversores estáticos, tá? Então, em geral, os conversores estáticos, eles têm essa estrutura. Você tem uma entrada, você filtra o sinal, faz todo o tratamento de processamento de sinais que você precisa, aí você joga no seu conversor estático em si mesmo, onde estão as chaves. Por exemplo, para fazer retificador, você vai jogar numa ponte. E aí você filtra a saída, né? E você compara a saída para o que você deseja, certo? Então você pega essa saída e compara através de um circuito de controle se aquele sinal está condizente com o que você gostaria, e aí você muda a frequência das chaves. Então, só para vocês entenderem esse exemplo, imagina que você queira fazer de uma tensão DC, sei lá, de 10 volts, você queira fazer uma tensão AC, uma tensão, uma onda quadrada, certo? Mais 10 e menos 10. É possível? Você tem que jogar isso no circuito de chaveamento. Então, a primeira coisa, nesse caso nem preciso muito de filtrar nada, é um sinal muito simples, mas eu jogo isso no circuito de chaveamento e essa seria a minha saída. Eu comparo a minha saída com o que eu desejo. É igual? Ótimo. Se não for igual, sei lá, vamos supor que tem alguma coisa
não está na frequência certa. Eu quero que esse cara aqui seja a cada 1 segundo, tá? Esse chaveamento seja a cada 1 segundo e tá dando 0,8. Poxa, não tá legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a frequência que a minha chave abre e fecha, tá? Então eu vou ter que mudar a frequência dessa chave. Nós vamos ver isso com mais detalhes nos circuitos que a gente for ver. Bom, em geral é isso, tá? Eu vou só terminar falando alguma terminologia. A gente vai ver nessa disciplina conversores AC/DC, tá? Ou CACC, né, em português. Mas em geral a gente usa AC/DC e AC/DC, que é conversor que pode operar tanto como retificador como inversor. Então a gente vai ver o conversor AC/DC e DC/AC, tá? Então aquele que retifica e aquele que inverte a tensão. Nós vamos também ver conversores de frequência, tá? A gente geralmente chama esses conversores de frequência que pegam a frequência CA e montam um sinal CA também pra gente, tá certo? Mas de uma outra frequência. Então são conversores CA-CA, tá? São conversores CA-CA. E conversor, a gente também usa conversores de fator de potência, que são utilizados para controlar o fator de potência, também são conversores CA-CA, nós vamos ver mais para frente. E nós ainda vamos ver, faltou aqui, eu não vi que tinha faltado, o conversor DC-DC, ou CC-CC, que nós vamos estudar, tá? Que são conversores que pegam uma tensão CC e geram uma outra tensão CC, mas de características diferentes, tá? Do que aquela inicial. Bom, é isso então a nossa primeira introdução. Espero que vocês gostem da disciplina. É uma disciplina bastante interessante. Apenas então para recordar, as aulas vão estar aqui nessa playlist e a gente vai ter listas ou EPCs que deverão ser resolvidas e entregues aqui no Moodle, individuais. A gente vai ter atendimento de dúvidas 45 minutos de quinta, das 14 às 14h45, e o código do Teams é esse para que vocês acessem lá o Teams, tá? Eu queria também, antes de terminar, falar só uma coisa sobre o nosso material. Muitas aulas eu vou gravar, como fiz agora, mas nós vamos também utilizar um material muito bem feito do professor Daniel. Nós vamos utilizar o curso então do professor Daniel. O professor Daniel, ele é um professor lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ele tem muitos vídeos interessantes no YouTube, em que ele já faz uma análise extremamente detalhada de circuitos importantes. Então nós vamos usar bastante os vídeos dele. Tem bastante desenho gráfico, então e é um curso que ele já preparou e gentilmente tá aí no YouTube pra gente usar, tá? A parte de prática vai ficar com Castilho, então, e vocês vão usar o simulador para estudar, fazer simulação desses circuitos conversores, ok? Então, um abraço e vamos lá.